Voltamos a contar com a companhia de Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também Paulo Aido, jornalista desta instituição. Vamos olhar a questão da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos, mas também a importância de se apoiar as comunidades mais perseguidas, que mais sofrem. Desta vez, destaque para uma campanha que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou em parceria com a Rádio Renascença, destinada a salvar vidas em África. Uma ideia ambiciosa que vamos conhecer em pormenor, mas mais daqui a pouco. Para já, o nosso olhar irá até também ao Paquistão, a propósito, e já não é a primeira vez que falamos aqui deste tema, dos casos de rapto de jovens raparigas cristãs que são depois forçadas a casar e a converter-se ao Islão. Maíra Shabazz, de 14 anos, foi uma destas raparigas. Por sorte, conseguiu fugir. मेरा नाम मायरा है। 6 माह पहले मुझे अगवा किया गया था। ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह करवाया गया, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया और मेरे पे ज़बरदस्ती तशद्दुद किया उन्होंने। मुझे धमकियाँ दी जा रही थी, मुझे कमरे में बंद किया गया और मुझे धमकियाँ इस चीज़ की दी गई थी कि अगर तुमने हमारे हक़ में बयान ना दिए तो हम तुम्हारी फैमिली को कत्ल कर देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप इफ्तिखार रियाज की, उनके चर्च की, जिन्होंने मेरी बाजियाबी के लिए दुआ भी की और मुझे बाजियाब भी करवाया। मैं शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल चर्च की और क्रिश्चियन कम्युनिटी की कि जिन्होंने मेरी बाजियाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाई जा रही हैं और मेरी फैमिली और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। É o relato chocante de uma rapariga cristã raptada no Paquistão. Infelizmente, este é apenas um de muitos casos que ocorrem neste país e que levaram a Igreja a lançar, Paulo Aido, uma iniciativa para proteger as jovens das minorias religiosas que possam estar em risco de rapto e de abuso sexual. Exatamente, e podemos começar pelos números. Calcula-se que todos os anos mais de 1000 jovens raparigas cristãs e hindus, as duas principais minorias religiosas no Paquistão, são raptadas, são forçadas a casar e a converterem-se ao Islão. É de facto um verdadeiro pesadelo, a começar pelo facto de muitas vezes haver, aqui podemos dizer, uma enorme cumplicidade das autoridades policiais e judiciais com os sequestradores, não cumprindo com aquilo que são as suas obrigações de defesa das vítimas. E o caso desta jovem que vimos agora, Maira Shabazz, é elucidativo de como esta é mesmo uma realidade dramática. A jovem, de apenas 14 anos, foi raptada em abril do ano passado, conseguiu fugir, voltou para junto da família e quando se esperava que a polícia a protegesse, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Tanto ela como a família têm recebido imensas ameaças de morte e são obrigadas a viver escondidas, em fuga, pois as ameaças de morte são reais e são mesmo para levar muito, muito a sério. E foi perante esta situação que parece inimaginável aos nossos olhos, mas que é a realidade para muitas jovens e suas famílias, que a Igreja do Paquistão decidiu que era preciso fazer alguma coisa. A iniciativa da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão tem o apoio da Fundação AIS e passa essencialmente pela divulgação destes casos, para haver, digamos assim, uma maior consciencialização da sociedade paquistanesa para estes crimes que ocorrem à luz do dia e perante a indiferença de quase todos. É preciso sensibilizar os cidadãos, mas também os agentes da polícia e os próprios magistrados. O rapto das raparigas cristãs e hindus é muitas vezes, digamos, um crime sem castigo, que mostra como é dura e perigosa a vida das minorias no Paquistão. E a Fundação AIS tem procurado denunciar estes casos, que são um exemplo flagrante da violência que pode acontecer num país contra uma comunidade religiosa. E já que estamos a falar de pessoas, normalmente é preciso lembrar que são normalmente homens muçulmanos que raptam as raparigas cristãs e hindus, mas também estamos a falar do próprio Estado, que falha de forma grotesca a defesa dos seus cidadãos mais humildes e mais frágeis. E denunciar isto digamos assim, um compromisso da Fundação AIS para com os cristãos também do Paquistão. A perseguição de que é vítima a comunidade cristã no Paquistão, agora olhamos a campanha da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para salvar vidas em África. Uma campanha que passa também pela oração,
E o Papa Francisco não se cansa de lembrar a importância que a oração tem para a vida dos cristãos. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. O Papa Francisco, a lembrar essa capacidade da oração em mudar a realidade, foi a pensar nisso, Catarina, que a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre lançou esta campanha em parceria com a Rádio Renascença para salvar vidas em África. Sem dúvida, portanto, ajudar, informar e rezar são de facto os pilares onde assenta o nosso trabalho no dia a dia. Portanto, para nós, que somos de facto uma fundação pontifícia, a oração e a partilha estão interligadas, estão de mãos dadas todos os dias. E neste caso concreto desta campanha com a Rádio Renascença, e face também ao agravamento da situação que se vive atualmente em África, em várias regiões de África, quisemos de facto mobilizar os portugueses para esta solidariedade, para com este povo, para com estas pessoas concretas que estão de mãos vazias, mas ao mesmo tempo, para além da solidariedade, pedir de facto as orações por todas estas pessoas que precisam de nós e que estão de facto a passar por tantas dificuldades. Portanto, nós queremos mobilizar os portugueses para esta situação gravíssima que se vive em África, para a necessidade de fazermos de facto alguma coisa, de agirmos para ajudarmos estes milhares e milhares de pessoas que atualmente estão em risco, que passam fome, que muitas vezes não têm casa, não têm abrigo, não têm medicamentos, são vítimas destes grupos terroristas, destes grupos armados que estão a atuar em tantos países de África e que são de facto perseguidas e não têm, infelizmente, ninguém que as defenda. Portanto, temos de fazer alguma coisa por elas e daí surge esta campanha que não é um ato isolado, não é apenas uma campanha, é de facto, a Fundação AIS tem vindo nos últimos anos a denunciar sistematicamente esta situação catastrófica que se vive em tantos países de África. Nós sabemos o que está a passar atualmente em Moçambique, Cabo Delgado, as nossas televisões, os nossos meios de comunicação social passam, mas também não podemos ignorar o que se passa em tantos outros países de África, como a Nigéria, o Mali, o Burkina Faso, os Camarões, a República Centro-Africana ou a República Democrática do Congo, infelizmente, entre outros países, onde de facto todos os dias há pessoas que morrem de pobreza extrema, de violência, de ataques terroristas, de falta de cuidados básicos de saúde. E, portanto, é de facto urgente esta nossa campanha e esta parceria que a Fundação fez tem de facto este objetivo, a parceria que a Fundação fez com a Rádio Renascença tem de facto este objetivo de mobilizar, sensibilizar os portugueses para a necessidade urgente de apoiar esta comunidade que está tantas vezes abandonada à sua sorte, e é aqui então de facto que entra também esta parte da oração, como nós ouvíamos há pouco o Papa Francisco a apelar. Portanto, esta campanha que ouvimos diariamente na Rádio Renascença lembra de facto que há milhares de pessoas em África que precisam de ajuda para poderem sobreviver e estamos de facto a oferecer um terço, que é um terço também muito simbólico, que é um terço feito também por cristãos da Terra Santa, em Madeira de Oliveira. Portanto, é também uma comunidade que tem sofrido tanto e que é tão perseguida e tão ameaçada, esta comunidade cristã da Terra Santa. Portanto, eu quero acreditar com esta campanha que vamos mobilizar de facto os portugueses
portugueses para esta campanha de salvar a África, de salvar vidas em África, rezando e partilhando com eles aquilo que nós podemos oferecer. Portanto, desde já, muito obrigada também pela sua ajuda, pela sua oração e por esta solidariedade para com o povo de África. Hoje, a esta hora, neste momento, milhares de pessoas em África têm fome, doenças, são perseguidas por serem cristãs. Precisam de si, das suas orações. Hoje, podemos todos juntos salvar vidas em África. A rezar, como nos pediu Nossa Senhora. O terço será a nossa arma. Ligue 217 544 000. Saiba como ajudar com a Fundação AIS na Renascença em rr.sapo.pt. Obrigado, Catarina, Paulo, por esta partilha. Uma Santa Páscoa. Nós regressamos na próxima semana. Santa Páscoa.